Fala, família Palmeiras, classificação garantida para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Não foi um jogo brilhante, mas a classificação está garantida e só isso que importa. No vídeo de hoje a gente vai falar de toda a repercussão na mídia com relação à vitória do Verdão. Vamos lá com o nosso amigo Vinícius Nicoletti na ESPN com as principais notícias e informações. Mas antes disso, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora. Deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre o jogo de ontem, compartilha para os amigos e é isso aí, não perde tempo não. Por aqui, a gente também não perde tempo, já bora para o vídeo de hoje. Avante palestra! Sport Center de volta com mais Libertadores para falar da classificação do Palmeiras. Então vamos direto para o Paraguai. Vinícius Nicoletti ainda por lá para trazer esse dia seguinte, para trazer todo o repercute desta classificação do Palmeiras às quartas de final. Tudo bem, Vini? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Beijo para você também, para os companheiros, fãs de esportes. Palmeiras aí espantou o fracasso com a classificação, com a vitória diante do Cerro Porteño aqui em Assunção, 1-0. Não foi um jogo vistoso do Palmeiras, mas teve todo o contexto, porque o estádio estava lotado, a torcida do Cerro realmente compareceu, comprou todos os ingressos, empurrou o time desde o primeiro minuto, campo molhado, chuva durante todo o jogo, campo também reduzido, como a gente já falou, isso também, claro, dificulta o jogo do Palmeiras, e o Cerro empolgado pelo empate em São Paulo. O Cerro não se classificava às quartas de final desde 2018 e continua sem se classificar, mas tinha toda essa esperança e batalhou, brigou por toda a bola. O Palmeiras fez o mesmo, deu a resposta, não conseguiu fazer um jogo vistoso, mas respondeu no espírito Libertadores, também disputando cada bola como se fosse a última, dividida, entrega. O técnico Abel Ferreira destacou bastante esse espírito do Palmeiras. Lembrando que também é uma equipe que vem se formando e ainda não tem aquela casca da equipe que foi bicampeã da América. Então, destaque para o Palmeiras realmente na vontade, nesse espírito, nesse jeito de Libertadores que o time colocou em campo nessa vitória contra o Cerro Porteño. O capitão Gustavo Gomes marcou mais uma vez, ele é o maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras com 48 gols, 418 jogos, mas impressionante, são 15 gols na Libertadores, maior zagueiro artilheiro da história da competição, e ele marcou, esse foi o primeiro gol dele que ele fez nessa edição de Libertadores, então ele marca agora em 9 edições consecutivas. Desde 2018, sempre tem gol do Palmeiras na Libertadores, gol do Gustavo Gomes. Dessa vez com a cobrança de escanteio do Arias, teve o desfalque do Andréas Pereira, que estava suspenso, né? Foi expulso no primeiro jogo, ele é o homem da bola parada, mas dessa vez o Arias bateu o escanteio e o Gustavo Gomes fez de cabeça ainda no primeiro tempo. O Palmeiras teve poucas chances de gol, mas também controlou muito o jogo. A melhor chance do Cerro Porteño foi ali no primeiro tempo, também numa bola aérea, e no finalzinho de jogo uma finalização ali já na pressão, e o Carlos Miguel dessa vez teve segurança e fez a defesa diferente do que aconteceu no primeiro jogo lá no Nubank Park. Vamos acompanhar então o que falou o capitão Gustavo Gomes, o técnico Abel Ferreira e o Flaco Lopes, todos falando dessa vitória do Palmeiras importantíssima. Palmeiras em 26 participações de Libertadores, agora chega pela 14ª vez à fase quartas de final. Vamos acompanhar. Ao longo desses anos que eu estou aqui no Palmeiras, acho que a bola parada ajudou muito, e mais ainda nesses jogos assim de Libertadores que são muito pegados, fechados. Então fico muito feliz por ajudar meus companheiros e conseguir a classificação. Tem muita conversa aí durante a semana, mas acho que quem não acredita no Palmeiras vai ter que tragar suas palavras depois. Então todo mundo que está aqui acredita na gente, no nosso trabalho. Às vezes tem que entender um pouco de futebol, tem que dar tempo. Não é tudo fácil no futebol, mas pode deixar que esse time vai representar os palmeirenses de verdade ao 100%. É um grupo que tem muito talento, mas ainda não tem a capacidade de sofrimento que essa equipa, que quando eu apanhei não tinha tanto talento, mas tinha esse esforço, essa vontade, tal e qual como tenho aqui o Cerro Porteño. O que não tem de talento, como tem o Palmeiras, sobra de entrega e de intensidade. E se tu perguntares aos meus jogadores, eu disse-lhes só há uma forma de nós ganharmos lá, uma. É nós sermos melhores que eles, onde é o ponto forte deles. E como tu disseste muito bem, foi uma classificação à Libertadores. Uma classificação de Libertadores. Glaucio, o Palmeiras também espantou essa pressão que tinha interna, né, na questão do técnico Abel Ferreira. Vivia aí o pior momento nessa temporada, 4 jogos sem vencer, além de
está liderando, mesmo liderando, né, o Campeonato Brasileiro e classificado às quartas de final da Copa do Brasil, mas tinha toda essa pressão porque montou o time para brigar pelo título da Libertadores, chegar no mínimo ali até a semifinal. Então, tinha essa pressão, tinha clima hostil no estádio, mas o Palmeiras conseguiu superar tudo isso. Como diz o torcedor, Libertadores não se joga, se ganha. E foi isso que o Palmeiras fez nesta quarta-feira. Boa, Vini. A gente volta a conversar na sequência, porque tem mais brasileiro em campo hoje aí no Paraguai. É o Vasco pela Sul-Americana. O Vini também vai acompanhar e volta na sequência do nosso Sport Center, trazendo mais informações pra gente. Vamos dar uma olhadinha nos números de Gustavo Gomes. Personagem não só de ontem, mas desta história recente do Palmeiras, né? É o nome zagueiro dessa paraguaio. Olha aí, Dai, na tela pra gente, ó. Gustavo Gomes marcou pela 9ª temporada consecutiva na Conmebol Libertadores. Sempre marcando ali desde 2018. Bola parada mais uma vez funcionando para o Palmeiras. E esse cara aí jogando e sendo a liderança que é, enfim. Palmeiras que no último ano, né, foi se desfazendo, foi tirando tanta gente daquele elenco multicampeão, mas o Gomes segue com esse perfil, com que era a alma dessa equipe do Abel, enfim. Que grande personagem é o Paraguai. No futuro, eu acho que quando a gente falar desse Palmeiras, dessa era do Palmeiras, a gente vai pensar em 2 nomes, em Abel Ferreira e em Gustavo Gomes em primeiro lugar. Assim, é impressionante como ele é decisivo. Acho que ontem o Palmeiras tinha 2 demandas, né? Uma era vencer o Cerro Porteño, se classificar, evitar essa eliminação, e a outra era evoluir como time. A segunda parte eu acho até que não aconteceu. Acho que o Palmeiras jogou mais ou menos no nível que tem jogado mesmo nos últimos jogos. Mas quem tem o Gustavo Gomes, porque alguém pode falar assim, mas se jogar assim, ganhou com um gol do Gomes, mas o Gomes vai sair do Palmeiras antes das quartas de final? Não vai. Então é isso, assim, é muito diferente do Flamengo, é outra coisa, é outra história, mas é muito competitivo também e, sobretudo, porque pode confiar em jogadores como o Gustavo Gomes numa situação como essa de ontem, de novo. E na bola parada de novo, né? Sem o seu batedor oficial, o Andrés nesse momento, né? O Andrés Pereira, ele é curioso porque ele volta a solucionar o que ficou ausente no Palmeiras, que era a bola parada, com Veiga, enfim, né? Então, importante a figura do Andrés Pereira nas partidas do Palmeiras, porque ele é protagonista desse tipo, né? De arma que o Palmeiras tem para justamente machucar os seus adversários, como aconteceu ontem, né? Eu acho que é isso. Tecnicamente, ainda falta de alguns jogadores, né? Assim, o Abel, ele gosta de insistir em peças que ele tem confiança, como o Piquerez, como o Vitor Roque, e ele tá certo. Dessa forma, ele conquista títulos no Palmeiras, ele mantém um elenco tão competitivo como o Palmeiras é, mas os ajustes, eles vão precisar acontecer, né? Vindo o Mirassol, vindo a LDU, sobe um pouquinho o nível de enfrentamento, né? O Cerro, o Abel falou, quarto enfrentamento, perdeu no Allianz Parque, avançou em segundo lugar desse grupo que o Cerro liderou, mas ainda assim, né, é um nível abaixo o futebol do Cerro Porteño, nada convidativo. LDU, Mirassol pode ser um pouco mais difícil, aí o Palmeiras precisa voltar. Inclusive, se pensa em final, porque esse jogar o que tem jogado, batendo com esse Flamengo, se o Flamengo chega a uma final, aí é difícil. O Palmeiras não pode se contentar, né, com esse nível. Tem que aproveitar esse tempo para tentar evoluir, mas não vai chegar no estilo de futebol do Flamengo, porque não é essa a ideia também. Joga de um outro jeito, joga de uma outra maneira. Tem que aproveitar esse tempo para tentar evoluir. Fiquei só pensando, né, o Cruzeiro reclamou de sorteio, fico imaginando o Cerro Porteño, né, que consegue se classificar em primeiro lugar no grupo do Palmeiras. Aí vem o sorteio, Palmeiras de novo. Aí não dá, né? Não vale de nada o primeiro lugar do grupo. Né? Depois de tudo feito, ainda pega o Palmeiras na sequência. O Vini tá pedindo passagem de novo aqui, até para trazer um outro ponto desse pós-jogo, não repercute também com o Abel Ferreira. Vini, tô aí contigo mais uma vez, amigo. Detalhe, Glaucio, só para falar do próxima fase, né? O Palmeiras tá de olho no próximo adversário, o Mirassol ou LDU, mas se ele enfrenta o Mirassol, vai fazer a decisão no Nubank Park, no seu estádio. Se pega a LDU, dessa vez faz o primeiro jogo em São Paulo e depois vai decidir lá em Quito. Altitude, viagem longa e uma decisão fora de casa. Então hoje, torcedor palmeirense, claro, toda a comissão técnica de olho nessa partida e torcendo para um confronto brasileiro na próxima fase. Seria
aí um cenário mais favorável ao Palmeiras decidir no seu estádio contra o Mirassol. A questão é que o técnico Abel Ferreira também falou sobre toda essa pressão que o time vem sofrendo, mesmo liderando o Campeonato Brasileiro, classificado à próxima fase da Copa do Brasil, às quartas de final, e tinha todo o contexto. Se fosse eliminado aqui, como empatou o primeiro jogo, isso poderia acontecer, no empate, uma decisão por pênalti, perder na casa do adversário, se o emprego dele estaria aí ameaçado. A presidente Leila Pereira já disse que não, independentemente do resultado, não estaria ameaçado, e ele falou sobre isso, sobre essa cobrança exagerada ao time do Palmeiras. Como o treinador vê essa situação? Vamos acompanhar. Eu acho que o futebol, do modo geral, está doente, porque se não ganhar és fraco, se não ficares em primeiro não prestas, o segundo é uma merda. Digo-vos isto profundamente triste. O futebol mundial, a forma que nós andamos a ver o futebol, é doentia. O facto de estar a chegar a competir sempre e por perder, isso faz de mim um perdedor? Não, perdedor é aquele que desiste. Esse é um perdedor. Porque o futebol devia unir classes, o futebol não devia ser ameaças, o futebol devia unir as pessoas. Porque as pessoas, a maioria das pessoas são apaixonadas pelos clubes no Brasil. É o país de futebol, é o país de futebol. Não deixem que ele fique doente. Vou fazer aquilo que fiz, é dar o melhor de mim para conseguir meter um antídoto para que as pessoas, de uma vez por todas, treinadores, jogadores, dirigentes, jornalistas, escolham qual é o caminho que querem seguir. O caminho que querem seguir. Porque vivemos todos do mesmo produto. Isto, a bola. É disto que nós vivemos. É isso aí, Glaucio. É uma declaração para a gente fazer uma reflexão sobre como a gente sente o futebol, né? Segundo o técnico aí falando também, eu também vejo dessa forma. É muito de conexão, de pertencimento, de afinidade e não só a questão de ganhar e perder. Foi isso que o técnico quis dizer com essa declaração. Glaucio. Boa, Vini. A gente volta a conversar aqui na sequência de Sport Center, então. Obrigado, amigo, mais uma vez, trazendo aí as informações do Palmeiras. O Abel até fala ali, né? No mundo essa relação acaba ficando muito tóxica, né? Porque o futebol acaba sendo um escape muito grande, principalmente aqui no Brasil, né? De tantas outras coisas. E não é de hoje, né? É algo que já reflete demais dentro do futebol também. Uma sociedade muito doente, né? Então, ele tem essa percepção do tempo que ele está aqui, do quanto que ele já sofreu com isso também. Mas é óbvio. Eu acho que ele está certíssimo, a reflexão é muito importante e eu aqui como representante da imprensa, nós todos, né, evidentemente, faço meia-culpa, acho que a gente contribui muito para isso, porque se o Palmeiras perde para o Cerro Porteño, a gente já ia falar vexame, inaceitável, isso e aquilo, e as palavras geram sentimentos nas pessoas, isso é importante. Agora, seria bom ele também fazer um meia-culpa, né? Porque também é tóxico nesse sentido, dar um bico no microfone como ele deu ontem, tratar a arbitragem como ele trata, levantar conspiração como a comissão técnica dele já levantou mais de uma vez, dizer que palmeirense de verdade é quem faz isso ou quem faz aquilo. Então, se a gente vai refletir, vamos todos refletir. Aí eu acho legal. Só apontar o dedo, aí eu já acho que a gente tem que dar um passinho para trás também. Eu fiquei bem reflexiva sobre esse assunto durante essa semana, porque caminha muito, né, do nosso lado como jornalistas e do nosso lado, Glaucia, como jornalistas mulheres. Sim. Porque a gente está nesse momento de produzir conteúdo falando de Copa Feminina e qualquer conteúdo que a gente sobe, a gente se depara com essa sociedade doentia, né? E aí que tá o ponto. O Abel tá certíssimo. Só que a gente não vai conseguir corrigir o problema de dentro para fora. A gente não vai corrigir o futebol sem corrigir a sociedade. Bom, família, então vamos lá. Vamos comentar um pouquinho mais sobre a vitória do Palmeiras no jogo de ontem. Acho que é unanimidade o entendimento em que o Palmeiras não fez um jogo brilhante, mas também Copa Libertadores da América, meus amigos. Não importa jogar bonito, o que importa é sair vencedor. Então, confesso que primeiro tempo mais fraco do que o esperado. Né, a vitória do Palmeiras mais uma vez saindo de bola parada, onde o Palmeiras é muito forte, principalmente com o Gustavo Gomes. Fez gol no jogo de ida, fez gol no jogo de volta. Né, então acho que isso demonstra muito o que falta no Palmeiras, mas também demonstra muito que ontem o Palmeiras foi um time vencedor. No segundo tempo, o Palmeiras entra mais... Depois já do 1-0, né? O Palmeiras entra já ditando um pouco mais o ritmo do jogo,
abafando um pouco mais, sendo o Palmeiras que a gente conhece. Então acho que esse foi um ponto positivo aí. Me chama a atenção, inclusive, né, o recorte lá na Copa Libertadores do Abel Ferreira falando para os jogadores darem chutão. Isso é inacreditável, cara. Eu não vou tomar um dia que é pra gente falar da vitória do Palmeiras para criticar treinador ou trabalho tático ou falta de criatividade, mas tudo isso é muito real dentro do time do Palmeiras e preocupa pro restante da temporada. Mas no momento onde nós vínhamos com 4 jogos sem vitória, vencer fora de casa e se classificando é um resultado que passa confiança, né? Então, é um resultado importantíssimo no jogo de ontem. Agora o Palmeiras espera o adversário entre Mirassol e LDU. A previsão aí para a partida é do final de semana seguinte, após a decisão da Copa do Brasil. Então a gente tem Copa do Brasil na semana que vem, Copa do Brasil na semana seguinte. Na terceira semana, então, daqui para frente, a gente tem aí o confronto de ida. Já é, inclusive, um fator preocupante, porque tem show no Nubank Park no dia 8, se eu não me engano. E as quartas de final, elas ocorrem entre os dias 8 a 10 de setembro. Então já é um ponto preocupante, porque o Palmeiras joga o primeiro jogo em casa, justamente por ter uma campanha inferior à de LDU e Mirassol, tá? Então, independente do que acontecer aí, o primeiro jogo é em casa, meus amigos. E aí, talvez, enfim, acho que nem precisa escolher adversário. Acho que tanto o Mirassol quanto a LDU são adversários onde o Palmeiras tem que se classificar, é obrigação passar para a semifinal, né? Assim como também tem que se classificar diante do Santos. E, cara, no Brasileiro já está um pouquinho mais complicada a situação, porque o Vasco o jogo, né, no próximo domingo é em casa diante do Vasco, mas o Flamengo já está se aproximando, tem 3 pontos de vantagem com um jogo a mais, né, o Palmeiras. Então, assim, não tá fácil, mas também tá na hora de reencontrar a vitória no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo já temos, então, Palmeiras e Vasco às 4 horas da tarde no Nubank Park, jogo importantíssimo para conseguirmos manter a liderança. E aqui no canal vocês sabem, vão ficar sabendo de toda a preparação do Palmeiras para esse confronto, né? Então o time tá retornando hoje, recebe folga durante o dia de hoje, volta a treinar amanhã, sexta-feira, treina sexta, sábado, domingo pela manhã para encerrar a preparação para o confronto diante do Vasco. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, você fica sabendo por tudo que rola no Palmeiras. Comenta aqui embaixo a sua opinião, comenta a sua expectativa para a Copa Libertadores da América e quem você prefere, Mirassol ou LDU. Amanhã estamos de volta com mais um vídeo no canal. Abraço para vocês, avante Paulista!